A paz do Senhor Jesus Cristo. A fé que move montanhas é um dos temas mais inspiradores das Escrituras. Em Mateus 17:20, Jesus afirmou: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. A fé mencionada aqui não é uma força mágica, mas uma confiança total em Deus e em seu poder para realizar o impossível. Ela é o meio pelo qual nos conectamos à ação de Deus em nossa vida e no mundo. A fé que Jesus descreve não é definida pelo tamanho, mas pela sua essência. Ele usou a semente de mostarda como um exemplo porque ela é uma das menores sementes conhecidas, mostrando que a fé genuína, mesmo que pareça pequena, tem o potencial de produzir grandes resultados. O que importa não é a quantidade da fé, mas o objeto dela. Quando nossa fé está firmemente colocada em Deus, não há limites para o que Ele pode fazer por meio de nós. No Antigo Testamento, vemos exemplos poderosos de fé. Abraão, conhecido como o pai da fé, confiou em Deus mesmo quando as promessas pareciam impossíveis. Em Gênesis 15:6, está escrito que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele saiu de sua terra sem saber para onde iria, apenas confiando na direção de Deus. Em Hebreus 11, o chamado Galeria dos Heróis da Fé, Abraão é elogiado por sua disposição de sacrificar Isaque, crendo que Deus era poderoso para cumprir suas promessas, mesmo em meio a circunstâncias aparentemente contrárias. Outro exemplo é Moisés, que liderou o povo de Israel para fora do Egito confiando no poder de Deus. Quando o Mar Vermelho estava diante deles e o exército egípcio os perseguia, Moisés confiou que Deus abriria um caminho. Em Êxodo 14:13-14, ele declarou ao povo que Deus lutaria por eles. E Deus abriu o mar, permitindo que Israel atravessasse em terra seca. Essa é uma demonstração clara de como a fé em Deus pode superar obstáculos aparentemente intransponíveis. No Novo Testamento, Jesus constantemente desafiava seus discípulos a terem fé. Quando os discípulos enfrentaram uma tempestade no mar e ficaram com medo, Jesus os repreendeu dizendo: homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? Mateus 8:26. Ele então acalmou a tempestade, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé em Deus traz paz e solução. Outro momento notável é o encontro de Jesus com o centurião em Mateus 8:5-13. O centurião pediu a cura de seu servo e demonstrou uma fé extraordinária ao dizer que apenas uma palavra de Jesus seria suficiente. Jesus se maravilhou com sua fé e realizou o milagre, destacando que a fé genuína não depende de sinais visíveis, mas de uma confiança profunda em Deus. A fé que move montanhas é mais do que acreditar em milagres. É confiar no caráter de Deus, na sua bondade e na sua soberania, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. Em Hebreus 11:1, lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que a fé vai além do que é visível ou lógico. Ela se baseia na convicção de que Deus é fiel às suas promessas. A fé também nos capacita a viver uma vida vitoriosa sobre o pecado e os desafios espirituais. Em 1 João 5:4, está escrito que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé nos conecta ao poder de Deus, permitindo-nos vencer as tentações, suportar provações e viver de forma que glorifica a Deus. Além disso, a fé é essencial para agradar a Deus. Hebreus 11:6 declara que sem fé é impossível agradá-lo, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No entanto, a fé não é algo que desenvolvemos por conta própria. Ela é um presente de Deus. Efésios 2:8-9 ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, como afirma Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso significa que, para fortalecer nossa fé, devemos nos alimentar constantemente da palavra de Deus e buscar comunhão com Ele. A fé que move montanhas também nos desafia a agir. Em Tiago 2:17, lemos que a fé sem obras é morta. Isso não significa que somos salvos pelas obras, mas que a fé verdadeira se manifesta em ações que refletem nossa confiança em Deus. Quando confiamos em Deus, estamos dispostos a obedecer, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo.
Isso é evidente na vida de Noé, que construiu a arca por obediência a Deus, mesmo antes de ver qualquer sinal do dilúvio. Hebreus 11:7. A fé também nos chama a orar com ousadia. Em Marcos 11:24, Jesus disse: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. A oração é uma expressão de fé, um reconhecimento de nossa dependência de Deus e de sua capacidade de agir em nossas vidas. Quando oramos com fé, alinhamos nosso coração à vontade de Deus, permitindo que Ele opere em nossas circunstâncias. A fé que move montanhas é uma confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias. Ela nos permite enfrentar desafios, superar obstáculos e viver com esperança. Como cristãos, somos chamados a cultivar uma fé viva, que se expressa em oração, obediência e ações que glorificam a Deus. A fé não é a ausência de dúvidas, mas uma escolha de confiar em Deus, mesmo diante da incerteza. Que possamos crescer em nossa fé, reconhecendo que Deus é poderoso para realizar o impossível e fiel para cumprir todas as suas promessas. Se gostou, peço que se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e familiares.